Então hoje a gente vai continuar o estudo do livro de Romanos e no vídeo anterior nós lemos e meditamos até o versículo 12 do capítulo 11 e hoje nós vamos agora a partir do versículo 13 do livro de Romanos. Nós estamos no capítulo 11. Mas antes da gente entrar aqui no versículo 13, vamos recapitular o que a gente falou no vídeo anterior. Na semana passada. Então, na semana passada a gente leu até o versículo 12. Então, lá estava nos explicando que o povo de Deus tropeçou e caiu por conta da desobediência. Então, foi um povo que preferiu confiar em si mesmo e não em Deus. Foi por este motivo que eles tropeçaram. E como está lá escrito no versículo 11, do capítulo 11, que nós lemos semana passada, lá na parte B desse versículo está escrito assim: foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Então, para Israel, gente, é muito difícil isso. Era e ainda é. Porque vamos se colocar no lugar deles. Para Israel é muito difícil aceitar outros povos crendo em Deus, crendo no mesmo Deus que eles, no Deus de Israel. A nação de Israel, ela é uma família. Todos ali de alguma forma eles são parentes. Todos vieram de Jacó, né? Jacó, que o nome foi mudado para Israel. Então todos vieram ali de Jacó e seus 12 filhos. Então eles são uma família. De alguma forma todos ali são parentes. Então imagine você tendo que aceitar uma pessoa estranha, uma pessoa diferente, de cultura diferente, de pensamento diferente. Imagine você tendo que aceitar essa pessoa na sua família. Imagina a sua mãe, o seu pai chegando com uma pessoa estranha, diferente, colocando dentro da sua casa e dizendo: agora essa pessoa pertence à nossa família. Então existe uma resistência nisso, né? Isso é natural, é do ser humano. E neles existe essa resistência de ter que aceitar o povo gentil como pertencente à sua família, crendo no mesmo Deus que eles creem, né? O Deus de Israel, sendo que eles sempre foram o povo separado. Então para eles existe essa dificuldade em aceitar os gentios. E aqui nesse versículo fala que Deus fez isso, aceitou o gentil, aceitou os diferentes, que somos nós, para provocar ciúmes em Israel. E eles tiveram que engolir, eles tiveram que aceitar isso. E no livro de Atos, a gente percebe bem isso, né? Quando a gente leu e estudou lá o livro de Atos, aquela parte de Pedro, né? Mostrava bem essa parte deles serem resistentes a aceitar os gentios. Então, os judeus, os cristãos, eles tinham essa certa resistência com os gentios cristãos. Pedro mesmo, ele precisou ter uma visão. Deus precisou entregar para ele uma visão, para ele conseguir obedecer a Deus e ir até a casa de Cornélio. Cornélio era um gentil, ele era um romano, um italiano. E antes ali que Pedro terminasse a sua pregação lá na casa de Cornélio, todos ali receberam o Espírito Santo. E Pedro ali teve que entender, ele teve que aceitar. Aquilo ali foi um aviso de Deus, aquilo ali foi um sinal de inclusão de Deus. Deus incluiu os gentios para fazer parte do povo dele. E ali eles tiveram que aceitar. E foi um processo, né? Tiveram várias situações que a gente leu lá no livro de Atos. Aquela vez que Pedro estava lá sentado na mesma mesa com um gentil se alimentando, ali em comunhão, e depois chegaram os judeus cristãos, e aí Pedro ficou sem graça, saiu da mesa e foi lá junto com os judeus, né? Então você entende ali, né, aquela certa resistência, aquele certo preconceito que existia entre Pedro e entre todos ali, porque realmente para eles era difícil aceitar, era difícil ter que engolir isso, né? E Deus foi mostrando em várias situações, e aí eles foram aceitando, eles foram entendendo isso. Então realmente é difícil para eles entender, né?
Mas eles tiveram que engolir, porque nós, os gentios, fomos enxertados na oliveira. E a gente vai falar isso aqui mais pra frente. Então, agora continuando. Agora o versículo 13 do capítulo 11 de Romanos. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso. Isso aqui é Paulo falando. Porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar algum deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entrega como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes das árvores são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Versículo 18. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Aqui é Paulo nos colocando no nosso lugar, né? Para a gente não ficar se achando muito. Mas aqui está falando que Israel rejeitou a Jesus. Rejeitou, e por isso os ramos que rejeitaram foram cortados. E com isso, os gentios, que somos nós, que somos os ramos da oliveira brava, fomos enxertados nessa oliveira, aonde a seiva nutritiva é Jesus, ou seja, os ramos dependem da seiva. Precisamos permanecer em Cristo para sermos alimentados, senão seremos cortados. É isso aqui que Paulo está falando. Aqui, Paulo trouxe uma metáfora para que a gente pudesse entender um pouco melhor essa situação. Nessa metáfora, Jesus é a oliveira. Os gentios são os ramos bravos, que somos nós. E os judeus são os ramos naturais. Então, dependemos de Jesus para adquirir a seiva e para frutificar. Não adianta achar que os nossos dons e talentos são nossos, que é tudo mérito nosso, não adianta. Se você não tiver o alimento nutritivo que é Jesus, você também será cortado, assim como aconteceu com os judeus que não aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, os judeus, eles foram cortados pela incredulidade em Jesus. E nós, os gentios, fomos enxertados justamente pelo contrário, pela fé. Fomos enxertados porque nós cremos em Cristo Jesus. E nós dependemos de Jesus para adquirir essa seiva e para frutificar. A gente não pode se esquecer disso. Nós dependemos da graça, a graça que nos aperfeiçoa, nós dependemos dela. Então a frutificação, ela não é mérito nosso, porque a seiva vem de Jesus. É tudo sobre ele, né? Somos meros peregrinos que estamos aqui de passagem por essa terra para servir a Deus, para sermos úteis. Simplesmente isso. Então, se esse ramo enxertado não estiver com o coração quebrantado, não tiver humildade para perceber que depende de Cristo, que depende da seiva, também será cortado. É isso que Paulo está falando aqui na metáfora. E Deus, gente, no momento certo, Ele vai revelar quem é o joio e quem é o trigo no meio da igreja. Então, o que mostra aqui pra gente? Que uma vez enxertado, você sempre estará lá enxertado? Não. Isso vai depender da sua obediência. É isso que está falando. Isso vai depender da sua fé. Porque por conta da desobediência, da incredulidade do povo de Israel em crer em Jesus, eles foram cortados. E nós, por conta da fé, nós fomos enxertados. Mas nós precisamos entender que a nossa seiva é Jesus. Nós dependemos dele, exclusivamente dele. E aqui está nos falando que existe a possibilidade de também sermos cortados, certo? Então,
vai chegar o momento certo em que Deus vai revelar na igreja do Senhor quem é joio e quem é trigo. Aquele que for joio, ele será queimado. E aquele que for trigo, não. O trigo é aquele que vai continuar ali enxertado na oliveira. E o joio, ele vai ser cortado. E Deus, ele pode enxertar os ramos na oliveira outra vez. Então, todos os judeus que foram cortados por conta da incredulidade, vai chegar um momento que eles serão novamente enxertados. E a gente vai ler isso mais adiante. Então, Israel experimentou o endurecimento temporário até que chegasse a plenitude dos gentios para serem enxertados. Então, no tempo certo, Israel será salvo, porque existe um plano de salvação para Israel. Então, quanto ao Evangelho, quanto às boas novas de Jesus, Israel é inimigo por causa dos gentios. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Eles não deixaram de ser descendentes dos patriarcas. Então Deus os fez inimigo por causa de nós, para nossa salvação. Mas eles continuam, eles são o povo separado, eles são o povo eleito de Deus. E eles são amados por causa dos patriarcas. E não podemos esquecer, existe um plano de salvação. No tempo certo, Israel será salvo. Existe um plano para eles. Então Deus, ele está no controle de tudo. O nosso Deus todo-poderoso, soberano, ele está no controle de tudo. Só que muitas coisas nós não sabemos. Muitas coisas não são reveladas a nós. E na verdade, nós nem precisamos saber. Do mesmo modo que a gente entra num avião, quando você vai viajar para um outro estado, que você pega um avião, você precisa saber pilotar aquele avião para poder andar de avião? Não. Você simplesmente compra sua passagem, entra no avião e você confia que o piloto saiba ali fazer um bom trabalho. Você entra e você vai chegar lá no seu destino, confiando no piloto, confiando que esse piloto está no controle de tudo. E assim é com a gente. Muitas das vezes a gente não sabe e a gente nem precisa saber, porque Deus está no controle de tudo. Lembra, gente, não sei se vocês já leram, lá em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24, tem aquela passagem onde Jesus fala sobre a moça sírio-fenícia. Se você ainda não leu, depois que acabar esse vídeo, aí você vai lá e lê, para você poder entender um pouco melhor. Mas tem essa passagem. E Jesus ali, ele fala que não é lícito tirar o pão dos filhos, que são os judeus, e dar aos cachorrinhos, que são os gentios. Né, tem a passagem que Jesus fala isso para aquela moça sírio-fenícia, que ela vem ali pedir um milagre, ela vem pedir ali que Jesus cure e liberte a filha dela que estava endemoniada. E ali Jesus fala isso para ela. E ela fala lá que não tem problema, que para ela as migalhas ali são o suficiente. E ali está falando do quê? Justamente dos judeus e dos gentios, porque aquela moça não era judia, ela era sírio-fenícia. E a filha dela foi curada, né? Depois vocês vão lá e leiam para vocês poderem entender. E diante daquela situação, nós podemos ver que Deus, ele reverteu o jogo. Ele tirou o favor, a graça que estava sobre Israel e deu para os gentios. Para que eles percebam que eles precisam de Jesus. Que eles venham quebrantados, buscando a misericórdia. E não mais pelo mérito. E não mais pelo esforço do braço deles. Porque lembra, gente, eles ainda, muitos deles que não aceitaram Jesus, eles estão ainda apegados às leis de Moisés. É pelo esforço do braço. Eles estão recusando a graça, eles estão recusando o favor que é o Senhor Jesus, que morreu por nós. Então, na verdade, tudo isso faz parte do plano de Deus. Vai chegar uma hora que eles vão vir com o coração quebrantado. Eles vão vir buscar misericórdia e Jesus vai os receber, tudo no momento certo. Então, Deus, ele tem um plano para que Israel seja humilhado, para que dessa forma eles sejam quebrantados e para que eles recebam a misericórdia.
Aí agora a gente vai para o versículo 19, ainda no capítulo 11. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-lo em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Então aqui está falando que Deus pode fazer tudo. Todos esses ramos que foram cortados, o Senhor pode enxertar novamente a essa árvore. Se nós, que não éramos ramos naturais, fomos enxertados, imagina o que foram cortados, mas são ramos naturais. Eles podem ser enxertados novamente. É isso que Paulo aqui está falando. E Paulo também está nos alertando, mostrando que nós devemos obediência a Deus, porque o Senhor não poupou nem os ramos naturais, e quem dirá a nós? Ele está falando aqui que Deus, ele é bondoso, mas ele também é severo. O nosso Deus, ele é justo, ele sabe de tudo, ele está vendo tudo. E por isso que nós devemos temor a Deus. O temor não é medo, o temor é reverência. O temor é resistir ao diabo, é se submeter a Deus e resistir ao diabo. É temer, é ter reverência, é ter respeito, é ter gratidão por tudo que Jesus fez por nós. É pensar 2 vezes antes de pecar, né? O Senhor, ele é bom, mas ele também é severo. E aqui, gente, nós podemos entender que as Escrituras não falam que os gentios se tornam herdeiros das promessas específicas para os judeus, mas nós participamos das bênçãos espirituais da aliança abraâmica. Então, as bênçãos prometidas a todas as famílias da terra, nós também fazemos parte dessas bênçãos, que são as bênçãos espirituais. E nós conseguimos aqui constatar e entender que Deus realmente, ele realiza milagres através da existência de Israel. Porque pensa, o quanto que esse povo já sofreu, quantas guerras que eles já enfrentaram, quantas vezes que eles não foram e continuam sendo bombardeados e eles ainda estão lá firme e forte, eles ainda existem. No ano 70, eles foram dispersos pelo general Tito, quando ali eles foram cercados, né? Jerusalém foi cercado, foi invadida, foi incendiada, muitos ali foram crucificados e ali aconteceu a maior dispersão dos judeus. E aí só em 1948 que eles voltaram a ter uma terra, que eles se reuniram novamente e que tiveram novamente Israel como nação. Então foram mais de 1.800 anos sem pátria. Foram mais de 1.800 anos. Eles ficaram perambulando pelo mundo, preservando a sua cultura, a sua língua e a sua religião. Eles enfrentaram perseguições, como a peste negra, que matou muitos na Europa, e ainda que a culpa caiu sobre eles, foi atribuída aos judeus a culpa da peste negra, como também aconteceu no século XX, o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos,
Eles foram, gente, durante todos esses períodos humilhados, massacrados, castigados fisicamente. Eles recebiam migalhas para poder se alimentar. E esse povo, ele resistiu. Eles continuam existindo até hoje, porque existem promessas de Deus para esse povo. O Senhor, o nosso Senhor, ele é fiel para cumprir com as promessas. E esse povo não será aniquilado. Mesmo hoje que a gente ouve notícias lá sobre as guerras do Oriente Médio, qual que é, gente, o objetivo da República Islâmica? É aniquilar Israel. Eles querem destruir Israel, mas eles não conseguirão, porque existe uma promessa sobre aquele povo e essa promessa vai se cumprir. Porque é o Deus, o Todo-Poderoso, que fez essa promessa e ele é fiel para cumprir. Então, a República Islâmica pode fazer o que for, os grupos terroristas podem tentar o que for, eles não destruirão, porque Deus está no controle. E é isso que muita gente não entende. Muitas vezes, as pessoas levantam bandeiras sem entender o que eles estão falando, eles não leem a Bíblia. Eles sequer estudam um pouco os fatos históricos. E aí levantam bandeiras para apoiar a destruição de Israel, porque acho que Israel tem que ser destruído, porque não concorda que Israel se defenda. Aí você olha assim e fica ouvindo e fala, meu Deus, tenha misericórdia, porque eu não sei o que esse povo tem na cabeça para ficar a favor da destruição de Israel. Esse povo provavelmente não entendeu que o nosso Deus, ele é severo e que a ira dele vai cair sobre as pessoas que são contrárias, que praticam atos contrários à palavra dele. Por isso que nós nunca podemos esquecer, o nosso Deus, ele é bondoso, mas ele também é severo e tudo no tempo certo vai acontecer. Temos que tomar muito cuidado. Então aí a gente finaliza o capítulo 11 de Romanos, né, que fala muito sobre Israel e sobre os gentios que foram enxertados, que nós fomos adotados como filho e também somos propriedade exclusiva de Deus. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Temos Deus habitando dentro de nós. E agora a gente vai entrar num outro capítulo, no capítulo 12, que já começa ali no primeiro versículo com a palavra portanto, ou seja, é continuação do raciocínio do capítulo anterior. Então vamos continuar. Agora a gente vai entrar no capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Olha só, gente, essa parte aqui é mais interessante para a gente poder praticar no dia a dia. Então, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. No Antigo Testamento, como nós já lemos e estudamos, os animais, eles eram ofertados para sacrifício, para expiação dos pecados, lembram? E isso, na verdade, apontava para o sacrifício substitutivo que viria, que é Jesus, o nosso Jesus, certo? E isso aconteceu. O Senhor Jesus veio, ele é o plano perfeito, passou todo aquele período pela terra e depois ele se entregou. O sangue dele foi derramado. Então Jesus, ele se entregou por nós. Ele foi o sacrifício. O sangue dele foi derramado e foi consumado, foi pago. Nós não devemos mais nada. Mas nenhum sangue precisa ser derramado. Cessou. O último sangue derramado foi o de Jesus. Ele já pagou, certo? Então Jesus nos comprou através do seu sangue. Nós somos livres. Hoje nós somos aquele que é cristão, que crê em Cristo, que tem Ele como seu único Senhor e Salvador, é livre em Cristo Jesus. E não tem mais que carregar o fardo pesado da culpa pelos pecados. Lá na cruz você deixa lá o fardo, não existe mais culpa pelos pecados. Jesus já pagou o preço, foi consumado, certo? Então nós fomos libertos da condenação, do pecado, e ao permanecermos em Cristo, nós vamos sendo limpos
e purificados. E dessa forma a gente aprende a cada vez mais a se submeter a Deus e a resistir ao diabo. Porque conforme você vai ali sendo limpo e purificado, conforme você vai estando debaixo da sombra do Senhor, ouvindo a palavra dele, se aprofundando na palavra, tendo intimidade com Deus, você vai ficando mais forte. E aí você vai aprendendo a cada vez mais se submeter a Deus e a resistir ao diabo, resistir às tentações. E assim nós vamos sendo libertos do poder do pecado. Porque a primeira etapa, que é a justificação, nós somos libertos da condenação. Aí depois, ao permanecer, nós vamos sendo libertos do poder do pecado, certo? Que é você se submete a Deus e resiste ao diabo, você resiste às tentações. E nesse processo de santificação, o pecado não tem mais poder sobre nós. E é exatamente isso que esse versículo está falando, porque neste processo, o que Deus quer é que a gente entregue o nosso próprio corpo como sacrifício vivo e santo. E o que quer dizer isso? O que quer dizer entregar o seu próprio corpo como sacrifício vivo, não que é o seu sangue, tá? É o sacrifício vivo e santo. E o que significa santo? Santo é você permanecer em Cristo e continuar trilhando o caminho da santificação. E dessa forma o seu corpo está entregue ali ao Senhor como sacrifício. Por quê? Porque você vai sendo limpo e purificado, porque você vai sendo transformado. Então, por exemplo, os seus olhos, que antes assistiam, que antes olhavam para coisas que não agradam a Deus, que são contrários à palavra, ali você trilha no caminho da santificação, algo acontece em você que você não olha mais. Aquilo que você olhava, que desagradava a Deus, você não olha mais. Aquilo que você assistia, que desagradava a Deus, que não te edificava, você não assiste mais. Por isso que o cristão, ele começa a ficar seletivo, porque aquilo não vai te edificar, aquilo não vai acrescentar nada de bom na sua vida, então a gente deixa de lado. Isso que é o sacrifício vivo, certo? É o seu corpo todo. Então os seus olhos, o que os seus olhos viam, já não olham mais. Tudo que você assistia, você já não assiste mais. Lembrando, gente, que essa parte de assistir, de ver, é muito importante. Por quê? Porque os olhos são a janela da alma. Então, celular, então televisão, tudo isso é portal. Tudo isso pode ser um portal aberto para você dar legalidade para o inimigo. Dependendo do que você está assistindo, é um portal aberto para os inimigos entrarem na sua casa, para demônios entrarem na sua casa. Tá bom? Isso não é conversinha. Isso é fato que acontece no mundo espiritual. Às vezes, a pessoa tá ali certinha, permanecendo em Cristo, no tempo ali de palavra, de comunhão, de oração, tendo intimidade com Deus, mas não toma cuidado com o que está passando na televisão. E ali é um portal aberto. Então, na verdade, a gente tem que declarar o sangue de Jesus sobre toda a nossa casa, sobre as paredes, a porta, a janela. Tem que declarar sobre tudo, para que não tenha espaço, para que não seja aberto brecha para o inimigo entrar no nosso lar, certo? E aí, o que mais? Por exemplo, aquela mão que furtava, que pegava aquilo que não te pertencia, agora não furta mais, agora não pega mais, porque você está sendo transformado, certo? O seu corpo agora é um sacrifício vivo e santo para Deus. Então, aquela mão que fazia coisas erradas, agora não faz mais. Aquela boca que fazia fofocas, que falava mal dos outros, agora não fala mais. Aquele ouvido que gostava de ouvir coisas indevidas, gostava de ouvir as pessoas falando mal das outras, agora ele se fecha. Ele não gosta mais de ouvir essas coisas. Ele se afasta desses comentários. O pé que antes pisava em local ali onde há promiscuidade sexual, hoje não anda mais por aqueles lugares, não pisa mais nesses lugares. Então é isso que Paulo está falando. Você precisa entregar o seu corpo como sacrifício vivo e santo. Santo é trilhando o caminho da santificação. Desse modo você vai sendo transformado, você vai sendo limpo, purificado. E as coisas que você fazia antes, que não agradava a Deus, fica para trás. Você vai ficando muito mais seletivo, porque a sua mente vai sendo renovada, porque você vai tendo o pensar de Cristo. E se aquilo que você fazia não te edifica, você abandona.
porque não são práticas que agradam a Deus. É isso que é o sacrifício vivo e santo. É todo o seu corpo você entrega como sacrifício a Deus. E isso envolve muitas renúncias. Nós precisamos fazer renúncias, porque muitas das vezes, mesmo você sendo transformado, tem coisas que você vai ter que abrir mão e são coisas que você ainda gosta. Mas você vai ter que fazer essas renúncias por um bem maior, certo? Então, a verdadeira forma de você adorar a Deus é aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. É permanecer em Cristo, trilhando o caminho da santificação. É esse que é o jeito de adorar a Deus. Aí no versículo 2, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse versículo aqui é o tema do nosso grupo, né? Metanoia na gente. É a transformação de mente, é a renovação de mente, metanoia, é metamorfose, transformação. Então aqui, gente, está falando que ao trilhar o caminho da santificação, você vai passar ali pela porta estreita, né? Que é a porta estreita, não é a porta larga. E esse caminho é um caminho de obediência, é um caminho de renúncias. E dessa forma, a metanoia, ela vai acontecendo dentro de nós. A gente vai sendo transformado, os nossos pensamentos, eles vão sendo renovados. Nós não precisamos mais se comportar como camaleão. Sabe o camaleão? Que o lugar que ele vai, ele muda de cor. Ou seja, o camaleão, ele se adapta ao ambiente em que ele está. Ele se conforma com aquele ambiente, ele pega a forma daquele ambiente. A gente não precisa mais ser assim. A gente não precisa mais agradar ao mundo. A gente precisa agradar a Deus. A gente não precisa mais ter o formato do mundo. Nós estamos libertos da forma deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não imitamos mais o comportamento e os costumes deste mundo. Certo? Isso que a gente precisa entender. Isso que é a transformação. Isso que é não imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Isso que é deixar que Deus nos transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, gente. Porque através da mente, através dos nossos pensamentos, nós vamos fazendo escolhas. E essas escolhas devem estar incluído a forma com que você se comporta neste mundo, porque nós vivemos neste mundo, mas nós não devemos mais imitar o comportamento e os costumes desse mundo, porque são contrários à palavra de Deus. E algo muito importante, primeiro é necessário a transformação. É necessária a mudança no seu modo de pensar, para que desta forma você esteja pronto para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque sem transformação, não vai conseguir compreender, você não vai conseguir entender a vontade de Deus para a sua vida. Entende? Então é necessário a transformação. A renovação de mente, nós precisamos ter a mente de Cristo para poder entender qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para poder perceber que essa vontade é boa, agradável e perfeita. Porque se você não tiver a mente transformada, você não vai entender que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Entende? Você precisa ser transformado para você poder entender que essa vontade de Deus é aquela vontade maravilhosa que Ele tem para a sua vida. Mas se você estiver com pensamentos, com os costumes, com o comportamento deste mundo, você vai achar que não é boa, sendo que ela é maravilhosa. Por isso que primeiro é necessário a transformação, para que depois você experimente essa vontade maravilhosa que Deus tem para a sua vida. E aí agora a gente vai no versículo 3. Versículo 3, capítulo 12 de Romanos. O capítulo 12 é um bloco só. E o título é Sacrifício Vivo para Deus, que tem a ver com isso que a gente acabou de falar nos primeiros versículos. E aí no versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são.
Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Em outras versões está escrito: antes, pense com moderação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então aqui Paulo fala que com base na graça, porque é através da graça transformadora que nós somos aperfeiçoados. Então não vem de nós, é dom de Deus. A verdade é que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós estaríamos perdidos. Os dons e talentos, tudo foi o Senhor que nos concedeu para que a gente seja útil aqui na terra. Então tudo é para engrandecer o nome dele. Não tem a ver com o nosso mérito, com os nossos caprichos. Tem a ver com aquilo que Deus nos entregou para que a gente faça uma boa administração, para que a gente seja instrumento nas mãos dele. E depois, nesse mesmo versículo fala, para que a gente seja honesto, para que a gente faça uma autoavaliação. E aí em outra versão, porque essa versão que eu estou lendo é a NVT, mas em outras versões está escrito: pense com moderação. Então, não é para a gente se achar demais, não é para a gente ficar se achando que a gente faz, que a gente acontece, que a gente é a boazona, que é o bonzão, não é para isso. Porque se a gente for por esse caminho, a gente vai acabar se perdendo na soberba. E não é isso que Deus quer. Mas é para que a gente tenha moderação, equilíbrio. Moderação é equilíbrio, é não ter exageros, é não ter excessos. Tanto para mais quanto para menos. Porque não é para a gente se achar demais e também não é para a gente se diminuir. Achar que a gente não recebeu nenhum dom, nenhum talento, achar que a gente não serve de nada, achar que todo mundo é útil para alguma coisa, mas que a gente não é. É exatamente aí que entra essa palavra moderação. Não é para a gente ir para o lado dos excessos, dos exageros, nem para mais e nem para menos. Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Todos nós somos úteis para o Senhor. É só a gente buscar isso no Senhor, que Ele vai nos revelar, Ele vai nos mostrar qual que é a nossa missão, quais são os propósitos o qual Ele nos enviou nessa terra. Então todos nós somos úteis, basta cada um ir buscar isso. Busca através da palavra, através de oração, através de intimidade, através de jejum, de oração, busca incansavelmente. E o Senhor vai se revelar no individual, a cada um de nós. Porque até mesmo tudo depende de Deus. A nossa capacitação, inteligência, sabedoria, o Senhor nos instrui, Ele derrama a sabedoria e a inteligência do céu. Então, mesmo que você se ache, às vezes, que não entende, que não é inteligente, que não tem capacidade, fica tranquilo, busque no Senhor, que o Senhor derrama inteligência e sabedoria do alto. E essa inteligência, essa sabedoria do alto, ela está muito acima do que a inteligência aqui da terra, do que a inteligência humana. A inteligência do alto é superior à inteligência humana. Então, se você se sente diminuído, busca no Senhor, que Ele vai derramar sobre a sua vida sabedoria e inteligência do céu. Aí no versículo 4, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então aqui Paulo está explicando que a igreja, o que é o corpo de Cristo, ela é composta por muitos membros. E assim como nós temos muito membro, né? Temos dedos, a mão, a unha, a cutícula, toda parte que existe em nosso corpo tem uma função. Ela é necessária. Quando você quebra o dedinho do seu pé, aí você vai descobrir o transtorno que isso causa. Você vai perceber que o dedinho do seu pé é muito importante. Para você ter equilíbrio, o dedinho do seu pé, ele é importante. Então, todos os membros do nosso corpo têm importância. Assim como todos os membros da igreja, como assim todos os membros do corpo de Cristo têm importância. Então, é por isso que a gente precisa congregar, pertencer a um corpo, pertencer a uma igreja, para que a gente seja útil, para que dons e talentos que já existem dentro de nós sejam ativados ou para que a gente receba dons do céu.
para que a gente possa ser útil, para que a gente possa ser canal de bênção, instrumento nas mãos de Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus aqui na terra. E Ele derrama dom sobre nós para que a gente possa ser útil. Ele nos capacita para isso. E você estando num corpo, numa igreja, o Senhor vai revelar ali o que você precisa fazer para ser útil. E todos os membros do corpo são importantes. Todos os membros são importantes. E quando um ali falta, acontece o desequilíbrio naquela igreja, porque todos são importantes e todos precisam uns dos outros. É isso que Paulo está falando. Aí no versículo 6, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Lembrando, gente, que profetizar é profetizar a palavra de Deus. Tem que estar dentro da palavra, tá bom? Não vai se perder e profetizar coisas que são fora da palavra, tá bom? Por favor, não vai dar uma de Maomé. O dom de profetizar é sempre de acordo com a palavra de Deus. As profecias são de acordo com a palavra de Deus. Aí no versículo 7, se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Tudo que for fazer, faça bem feito. É isso que Paulo está falando, né? Seja lá qual for o seu dom, se for servir, se for ensinar, tudo que você fizer, se dedique, dê o seu melhor, faça bem feito. Aí no versículo 8, se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade, né? Existem algumas pessoas que têm esse dom da contribuição. São pessoas abençoadas por Deus, que sempre os seus recursos estão sendo multiplicados e elas sempre ofertam e fazem isso com prazer, elas não têm apego ao dinheiro. É o Senhor Jesus que está no coração delas, não é o dinheiro, não existe esse apego. Existem pessoas com esses dons e tudo ali que ela tem é sempre multiplicado e ela sempre tem ali para poder ofertar, né? Melhor dar do que receber. Existem pessoas com esse dom de contribuir. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, aquele que tem sensibilidade de entender a situação alheia, de entender o outro e ajuda com prazer. Aquilo não é um peso para ele. Ajudar o outro não é um peso. Esse é o dom da misericórdia. Alguém que tem sensibilidade de entender e se propõe a ajudar com prazer o outro. Aí no versículo 9, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros, né? Tenham prazer em honrar uns aos outros. Tá acabando, gente. Os últimos versículos, aí versículo 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Tá passando pela prova, pela tribulação, tá demorando, seja paciente e não pare de orar. Quando os membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. É uma prática difícil, mas com Cristo isso é possível. E é isso que Paulo está nos instruindo. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, né? É muito mais fácil para o ser humano chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, né? Porque sempre tem aquela raiz lá de inveja, né? Sempre tem aquela cobiça dentro do ser humano. É mais fácil chorar com os que choram, mas a gente tem que praticar, a gente tem que se limpar, a gente tem que permitir que Jesus nos limpe, nos purifique, tire toda a inveja, para que a gente possa se alegrar com aqueles que se alegram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo, porque nós não sabemos, né? A vida é o eterno aprendizado. Nunca
paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então, aqui está falando, vivam em paz com todos. Só que existem momentos que nós não podemos sacrificar a justiça e a verdade por causa da paz. Mas aqui está falando que não podemos ser encrenqueiros. Sabe aquela pessoa encrenqueira que onde ela chega, ela causa? Pois é, aqui está falando, vivam em paz com todos. Sabe aquela pessoa que onde ela chega, ela arruma confusão, que ela joga um contra o outro, aquela pessoa que provoca a contenda, é isso que Paulo está repreendendo. Não seja essa pessoa. Vivam em paz com todos. Aqui está dizendo para a gente ficar em paz, que Deus cuida de tudo, inclusive da vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Então, vivam em paz com todos. E a gente precisa ter discernimento para entender essa paz, certo? Porque foi como eu acabei de falar. A gente também não pode sacrificar a justiça e a verdade para, entre aspas, manter um ambiente de paz. Não. Às vezes a gente tem que ver ali o que tem de errado, para que a justiça seja feita, para que a gente entenda ali qual que é o problema, para poder ser resolvido e assim ter paz. Aí no versículo 19, amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras, vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então a vingança pertence ao Senhor. No versículo 20, pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, quando você paga ali o mal com o bem, a pessoa que está recebendo ali o bem, ela vai ficar pensando tanto, ela vai usar tanta cabeça para pensar, tentando entender por que você está pagando o mal com o bem, que ela vai amontoar sobre a cabeça dela brasas, vai pegar fogo a cabeça dela de tanto que ela vai pensar, tentando entender como e por que você está pagando o mal com o bem, como que a pessoa te fez tanto mal e mesmo assim você está pagando com o bem. Aí no versículo 21, para finalizar, não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. E quando a gente lê aqui, né, a gente acha que é até fácil, mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil você ver uma pessoa cometendo injustiça e mesmo assim você tendo que pagar o bem, mesmo para aquela pessoa que fez tanto mal. Isso não é fácil, mas com a ajuda de Jesus isto é possível. Tudo é possível. Então nós precisamos estar ali, adquirindo a seiva, nos alimentando da palavra que é Jesus, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa continuar trilhando esse caminho da santificação, para que a gente possa fazer isso, não deixar o mal vencer e praticar o bem, independente se a pessoa lhe fez mal. Independente da situação, nós temos que praticar o bem, é isso que Paulo está nos ensinando. E isso só é possível com Jesus, só é possível através da seiva, através do alimento que é a palavra de Deus, porque a palavra é viva e eficaz, porque ela nos transforma, ela renova a nossa mentalidade, ela muda o nosso modo de pensar e assim, consequentemente, vai mudar o nosso modo de agir. E dessa forma que nós vamos conseguir praticar o bem e vencer o mal, certo? Então é isso e a gente termina aqui o capítulo 12 de Romanos. E aí na próxima semana, no próximo encontro, a gente vai para o capítulo 13. Vamos orar então para terminar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse encontro, obrigado porque esse encontro foi possível. Obrigado, Senhor, porque muitas das vezes o Senhor nos ajuda a vencer o cansaço, para que a gente possa aqui, Senhor, estar reunindo, lendo, ouvindo e entendendo a sua palavra, papai. Muito obrigado, Senhor. Eu lhe peço,
Nos traga bom ânimo, Senhor, nos traga vigor, nos traga saúde, papai. Renova as nossas forças, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor, para que a gente possa continuar trilhando este caminho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de transformação. Continua nos aperfeiçoando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a praticar o bem e a vencer o mal desta forma, praticando o bem, papai. Isso só é possível através da transformação, Senhor. Transforma a nossa mente, transforma o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Transforma, Senhor, as nossas palavras. Nós queremos agradar a Ti, Senhor. E só é possível isso, Senhor, agradar a Ti te obedecendo. Nos fortaleça em Ti, Senhor. Por favor, fortaleça a nossa fé, papai. Nos revele, Senhor, quais são os Seus propósitos para a vida de cada uma aqui, papai. Mostra, Senhor, mostra no individual, Senhor. Nos traga visões. Por favor, papai, nos traga visões. Nos traga sonhos, Senhor. Nos traga sonhos, papai. Nos revela, Senhor, o que o Senhor quer de cada uma de nós, papai. Nos dê o direcionamento, Senhor. Ilumine o nosso entendimento, papai. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te servir com excelência, papai. Nos capacita para isso, Senhor, porque tudo depende de Ti. Sem Ti nós não somos nada, papai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor soprou sobre nós. Muito obrigado pela Sua misericórdia. Obrigada, Senhor, por ter nos enxertado nessa oliveira. Obrigado pela seiva que é Jesus, esse alimento nutritivo. Nos fortaleça, Senhor. Nós queremos se alimentar desse alimento nutritivo, dessa seiva. Nós queremos ser fortes e corajosos. Nós queremos obedecer a Ti. E nós estamos aqui buscando a Ti. Senhor, se revela a nós, por favor, papai. Tenha misericórdia. Nos dê bom ânimo, Senhor. Nos dê saúde, Senhor. Nos fortaleça, papai. Por favor. Muito obrigada, papai. Nós Te pedimos, Senhor, abençoe os nossos lares, papai. O lar de cada um aqui que está ouvindo agora essa oração. Abençoe, papai. Abençoe, Senhor. Eu declaro que tem sangue de Jesus sobre o lar de cada um que está aqui ouvindo. Tem sangue de Jesus na porta, nas janelas, na parede, Senhor. E aqui o mal não vai entrar, papai. Não vai entrar. As brechas estão sendo fechadas. E o mal não tem legalidade sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor. Muito obrigada, papai. Muito obrigada. Que toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus. E que a gente se encha da fé, Senhor. Nós queremos o dom da fé. Nós queremos ir além, Senhor, da fé da salvação. Nós queremos crer no impossível, papai. Nas curas, Senhor, na libertação. Nós cremos na libertação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos liberta do passado. Tira, Senhor, o fardo do peso da culpa do pecado. Senhor, em Jesus nós somos mais que vencedores e nós somos leves, em Jesus nós somos leves. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus, amém.